Os Compadres. Conversas e outras histórias. Sejam bem-vindos aos Compadres. É um espaço de conversa que se quer interessante e descomprometida, como é este podcast e também videocast. Os compadres, passo a apresentar, é o Bruno Marques e Jorge Humberto, compadres efetivamente, de papel Exatamente, passado. era isso mesmo que eu ia dizer, que se calhar convinha esclarecer o motivo de se chamar os compadres. Podia também ser o vizinho de cima, o vizinho de baixo, ou os vizinhos. Pois. Neste caso é os compadres, porque realmente somos compadres, porque és o padrinho da minha filha, da Matilde, e portanto é esta a lógica de se chamar os compadres, e faz todo sentido, acho eu. E portanto, e vamos ver como é que isto corre, não é? Padrinho de casamento também. Também, ou seja, isto é padrinho a dobrar. Só se estraga uma casa, não é? E por falar em padrinho, ninguém é melhor que o nosso padrinho para o primeiro, os compadres, o Dr. Paulo Cunha, que é nosso convidado. Hoje, naturalmente despido da figura de Presidente da Câmara, embora não se pode passar ao lado, vamos ter que falar um pouco sobre esta situação. Passo também a apresentar o Paulo Cunha, que foi... tem 49 anos, ainda não chegou aos 50, ainda não está no clube dos 50. Nasceu a 22 de agosto. Se estiver errado, depois vai ir-me-á naturalmente corrigir. Signo Leão, licenciou-se em Direito na Universidade de Lusíada do Porto, com uma pós-graduação em Direito do Ambiente e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra. É professor também de Direito na Universidade de Lusíada do Porto. Até aqui tudo certo. Obrigado por estar cá connosco. E a primeira questão que lhe gostaria de colocar: como é que alguém ligado, em termos familiares, à agricultura, de repente decide ir para Direito? Como é que foi? Como é que surgiu o Direito na sua vida? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. E não sendo padrinho nenhum dos dois, dá-me prazer de apadrinhar esta vossa iniciativa, que é muito bem-vinda no contexto peculiar que vivemos. Mais razões existem para que estas ações se realizem. Na vida há situações que nos acontecem, e felizmente nem todas são previstas ou antecipadas, e essa foi uma delas. Eu quando era estudante, eu ambicionava ser sociólogo e não jurista. Aliás, a minha primeira opção em termos de curso superior é um curso que estava a abrir na Universidade do Minho, chamado Sociologia das Organizações. Era um ramo da sociologia que estudava essencialmente entidades empresariais e outras. E eu quis entrar nesse curso. Na altura não foi possível, e o Direito foi um recurso. Eu assumo isso, não tem problema algum em assumir, não foi uma escolha originária. Aconteceu, só prova também que a dimensão fortuita tem uma influência grande nas nossas vidas. Não tenho nenhuma raiz familiar que me disseram ir bem ao Direito, não tenho nenhum familiar, por longínquo que seja, que tenha sido advogado ou mestrado, que eu saiba, desde os avós, a tios-avós, a primos, a tios, o que quer que seja, nem vizinhos, nem referências pessoais de amigos ou próximos. Portanto, a dimensão rural da minha família. Agora as coisas não são bem assim, infelizmente, mas há 40, 50 anos havia um lado muito rural no concelho, no país, e o lado mais urbano. Infelizmente agora as coisas não são bem assim. Há uma urbanidade, no melhor sentido da palavra, que afeta todos os territórios, ainda que sejam mais ou menos rurais, do ponto de vista da paisagem, e não só. Mas na altura era muito diferente. Embora vivendo em Gavião, agora Gavião é a cidade, mas há 50 anos Gavião não era a cidade, era perto, mas não era a cidade. Nós vinhamos à vila, não estávamos na vila, como hoje ainda se diz em alguns sítios. Mas foi esse o contexto. Algumas amizades, colegas de ensino secundário que me disseram que estavam a inscrever-se num determinado curso. Eu lá fui, tentei a primeira Portucalense, também aproveito para confessar isso, que já é a primeira vez que eu digo em público. Não consegui entrar na Portucalense. Na altura a Universidade de Lusíada é uma universidade praticamente desconhecida, tinha uma relação muito forte com Lisboa. Do Porto estava a nascer há 30 anos, uma coisa parecida. E aconteceu, e depois a vida, o resto foi sucedendo. Como é que foram essas viagens de comboio? Muitas viagens de comboio para o Porto. Naquele tempo, como é que era?
Muitas viagens no comboio, de madrugada, muito cedo. Na altura era preciso economizar. Recordo-me que havia 3 turmas, uma de manhã, outra à tarde, outra à noite, e eu fazia as 3 num dia. E, portanto, iam umas aulas de manhã, outras à tarde, outras à noite, para, em vez de ir 5 dias por semana para a universidade, ia 2 ou 3. E nos 2 ou 3, nas 2 ou 3 viagens, fazia as aulas todas. Mas há peripécias das viagens, se quiserem que vos conte. Era ótimo contar essas circunstâncias peculiares. Todos nós temos problemas nas nossas vidas, mas há uma coisa que eu tenho que é muito boa: eu durmo com uma facilidade tremenda. Ainda agora é assim, durmo bem, não tenho problemas que me tirem o sono. Tenho problemas que nos afetam, que me afetam, e aposto todas com certeza, mas até tirar o sono nunca aconteceu. Nunca passei uma noite sem dormir. Mesmo quando as minhas filhas nasceram, a minha mulher está aqui perto, e pode testemunhar se vocês quiserem, eu dormia a noite inteira. Mas quando era estudante, eu recordo que eu levantava-me tipo 5h30 da manhã, apanhava o comboio às 6, o comboio precisava de 1h30, porque a Universidade Lusíada, que entretanto inicialmente estava junto à Constituição, mudou-se para Rodrigues de Temido, na zona das Antas, perto da Rotunda da Ariosa, conhecem com certeza. Eu, para chegar lá, eu apanhava o comboio normalmente aqui em Mouquinho ou em Famalicão, saía em Contomil, depois tinha que fazer toda aquela subida, mais meia hora até chegar à universidade. E, portanto, eu para estar lá às 8 da manhã, imagina que o comboio precisava de 1h30, muitas vezes, porque eram comboios interregionais, portanto, paravam tudo que era estação, ia perder daqui até ao Porto, já bem em Mesinos, esperava pelo comboio que tinha do Tua, então todo esse cenário. Quando não tinha que mudar de comboio ia em Mesinos, muitas vezes também acontecia, nem todos paravam em Contomil. Se estivesse sendo em São Bento era um contratempo, tinha que fazer uma viagem muito mais longa, tinha que apanhar um autocarro. E para sair de casa, apanhava o comboio das 6 e pouco, imagina, levanta mais 5h30. Quando eu regressava, adormecia. Muitas vezes acordava em Nîmes, ou perto de Barcelos, e portanto depois tinha que voltar para trás, que era uma peripécia. Isso aconteceu algumas vezes, de adormecer no comboio, portanto, era muito frequente. Agora também durmo com muita facilidade. Também não aconteceu de errar a estação de saída, mas já aconteceu de fazer viagens inteiras para Lisboa a dormir, e portanto tem essa vantagem, quer de comboio, quer de avião. E no automóvel também adormeço, desde que não vai conduzir com ela. Convém. Existe um condutor, um cantor, aliás, que consegue adormecer ao volante e não se despistar e conseguir chegar ao destino a conduzir de olhos fechados e a dormir. É uma história que se ouve, não é o caso do nosso convidado. Não é o meu caso. Que consegue, então, quando vai a conduzir, não adormece. Isso já é uma boa notícia. Note-se, Paulo Cunha, que o nível da conversa chegou ao Nel Monteiro. Era esse precisamente esse o cantor de música popular portuguesa que conta essa história. Aliás, acho que é normal, que diz que é normal adormecer ao volante e conseguir chegar ao destino com um ou outro susto. Inclusive contou uma história de que toda a família, as pessoas todas que iam no carro adormeceram todas elas no carro e chegaram ao destino e todas sãs e salvas, o que é sempre o mais importante, apesar dessa tendência para adormecerem todos. Mas é muito arriscado. Mas daí nasceu o Tesla, talvez, quem sabe. Talvez. E também é um cantor de música popular que conduz com as calças de cabedal, não é? Sem mais. Por isso é tudo coisas fora do comum. Mas quando fala de adormecer, é porque ainda hoje dorme exatamente dessa forma, de uma forma desprendida, ou se estivermos a reportar a esses tempos de faculdade, era o que nós costumamos chamar por cá um borgueiro? Também não, sempre foi... Não, eu nunca fui muito de tradições académicas. Participava no cortejo que se realizava à terça-feira à tarde, mas eu nunca fiquei a dormir no Porto, para ter noção. Nunca passei uma noite no Porto, aliás, minto, por causa de um exame oral que se atrasou e eu ficava sem comboio às vezes. Imagina, o último comboio era tipo à meia-noite, coisa parecida, e houve um exame oral, um professor, por acaso também se chama Paulo Cunha, só que é Paulo Ferreira da Cunha, professor que marcou, ainda hoje é magistrado, é juiz do Supremo Tribunal de Justiça, mas foi até há pouco tempo professor de Direito em várias universidades, que foi meu professor de Introdução ao Direito logo no primeiro ano. E as horários atrasaram-se bastante, agora não, as coisas mudaram muito, mas as horários podiam ser adiadas para o dia seguinte, às vezes estavam marcadas às 9 da manhã e começavam às 7 da tarde, e estavam o dia inteiro na universidade à espera que chegasse uma vez para fazer o exame oral. E aconteceu esse atraso e a minha oral terminou tipo meia-noite ou coisa parecida. Eu não tinha comboio,
Na altura havia uma familiar da minha mãe que vivia no Porto, e eu fui dormir à casa da familiar. Foi a única vez que eu, como aluno, fiquei a dormir no Porto. Portanto, não tinha esse hábito não frequentava discotecas do Porto, nem de Famalicão na altura. Não censuro quem fez isso, acho que faz parte. Há momentos na vida para tudo. Eu não tive esse momento, as circunstâncias são o que são, foram o que foram, e não foi propriamente por opção minha, é porque a vida era assim, e nós vivíamos a vida com essa normalidade, e portanto não era por causa disso. Tinha uma tendência para dormir, eu dormia bastante. A minha mãe conta histórias para me acordar, às vezes tinha que usar a tática do copo d'água, para que eu pudesse despertar, porque tinha um sono muito profundo. Eu adormecia com muita facilidade, não acordava de noite, podia haver um vendaval, um trovão fortíssimo. Agora não é muito diferente, embora viver na cidade, os automóveis, eu vivo aqui perto do hospital, portanto há mais barulho durante a noite. No campo é o cantar do galo e pouco mais, mas eu dormia melhor nessa altura. Agora um bocadinho menos bem do que dormia, mas continuo a adormecer com muita facilidade e a adormecer em qualquer circunstância. Não faço parte do grupo daqueles que estranha a cama para dormir ou que não dorme no almofada. Os meus amigos, eu faço inveja aos meus amigos. Quando viajamos de avião, eu sou capaz de entrar no avião até Pequim e dormir a viagem inteira sem sair do banco. Isso acontece com alguma frequência. Portanto, tenho sono 6 horas no avião, portanto, ou 7, para ter a noção. Em qualquer lugar. Posso estar no banco do meio, com pessoas que eu não conheço. Às vezes há viagens engraçadas que eu saio do avião, já não me recordo quem estava ao meu lado, sentado. Não sei se era homem, se era mulher, se era novo, se era velho, não faço ideia. Não. Sentei, fiquei ali, encostei, o avião, antes de subir, já estava a dormir. E acontece no comboio a mesma coisa. Às vezes faço viagens de comboio para Lisboa, fiz as minhas funções, vou muitas vezes a Lisboa de comboio, que acho que é um meio de transporte seguro e agradável. Durmo, porque eu não consigo ler, não consigo mesmo, fico zonzo, não consigo, fico enjoado, não consigo ler, e portanto aproveito para dormir, ponho o sono em dia, porque ao longo da vida fui dormindo menos horas, com a mesma qualidade, mas menos horas, ao ponto de, há 3 ou 4 anos, me ter sido diagnosticado o chamado déficit crónico de sono. Eu fiz um exame ao sono aqui no Hospital Santo António, tive 24 horas a ser monitorizado, e os médicos diziam que eu não dormia o suficiente. Portanto, eu tinha muitos anos de poucas horas de sono todas as noites, e isso acumulava déficit. É como os países também acumulam déficit, e depois a dívida sobe. No nosso dia a dia também é assim, se não dormimos todos os dias do que devíamos dormir, vamos acumulando um déficit de sono, que chega um momento que se forma um chamado déficit crónico de sono. Por isso explica o que se vai dizendo, que tem esse dom da ubiquidade, está em quase todo o lado. Mas tem custos. Nesta fase tem custos. Nesta fase não, mas as pessoas costumam dizer que alcunha está em todo lado. E normalmente nós também na nossa profissão encontramos-lo em quase todo lado, não é? 10 minutos depois pode estar a correr no parque, não é? Sim. Eu gosto de me levantar cedo, nunca fui pessoa a dormir muito, mas 7 horas era necessário. Eu dormi 5 durante muitos anos, de segunda a domingo. Com o desporto também tem esse problema. Quem gosta de fazer desporto depois também tem que arranjar um tempinho para fazer desporto, e esse tempinho é roubado ao sono. Não se rouba tempo ao trabalho, tenta não se roubar tempo à família, rouba-se tempo ao sono. Há sempre também quem utiliza a desculpa de quem não gosta de praticar desporto, tem sempre essa desculpa do tempo, ou seja, que eu não tenho tempo para praticar desporto, mas realmente é como diz, quando uma pessoa gosta efetivamente, ou quando gosta muito de praticar desporto, arranja sempre aquele tempinho, se não for mais nada, roubar precisamente ao sono, não é? Há uma coisa que eu percebo na vida: nós arranjamos tempo para tudo o que nós queremos fazer. Exatamente. Para aquilo que não queremos fazer, nunca há tempo. Ainda há pouco dizia eu que o Bruno, que é um homem que corre a toda a hora e todo momento, eu dizia também não. Eu assumi o meu momento de preguiça. Não ando numa fase mais e cruzamos várias vezes também, mas ando numa fase mais preguiçosa. Agora não nos cruzamos, que eu vou muito cedo agora. Mas pois é. E então só para me tirar cedo da cama, posso não dormir a noite toda tranquila, mas não me tiram cedo da cama. Estava há pouco a falar das viagens. Sei que o seu tempo, há uns anos a esta parte, e também com as funções que vai exercendo,
é muito tempo que lhe é roubado, naturalmente, e porque é mesmo assim que funciona. Mas falando de viagens, gosta de viajar? Gosta Gosto. de quando tem tempo? Qual é o seu país preferido? Qual é a sua viagem? E se já fez a sua viagem de sonho? Todos nós temos uma. Não fiz a minha viagem sonho. A minha viagem de sonho é que a minha esposa à Patagónia. Não aconteceu, vai acontecer. Isso é uma viagem mais longa. Mas sou um apreciador do Oriente, que conheci há meus anos. Adorei países como o Vietnã, por exemplo, gostei particularmente. Estive na China e gostei, confesso. Sri Lanka, Indonésia, apreciei. Gostei da Europa do Norte, Islândia, gostei bastante da Islândia, conheci, tive a ocasião de conhecer. Gosto da América, sem grande... O Brasil, obviamente, é um país fabuloso, cheio de potencialidade, mas gosto de viajar, gosto muito de viajar pela Europa, com certeza que sim. E no famoso vá para fora cá dentro, o que é que gosta? Eu gosto muito do norte de Portugal, gosto muito do nosso vinho, sou um apreciador, sou um minhoto, mas apreciador da paisagem do Minho, da beleza. Temos, aliás, um distrito fantástico, podemos ir desde as praias, que eu gosto muito, em Esposende, quando passo normalmente o verão, até ao Jerez, que é fabuloso, aquela zona de Terras de Ouro, Vieira do Minho, encantada, lindíssima, portanto tem grande diversidade, gastronomia, que eu aprecio muito a gastronomia, aliás, sempre que... Era precisamente essa a questão que eu estava a pensar, era na parte da gastronomia, se realmente é um bom gasto ou não. Quando se pensa numa viagem, é importante perceber se vamos para um sítio onde se coma bem. Embora isso é típico dos portugueses, não é? Os portugueses, a parte da comida é sempre muito importante, não é? Os portugueses são muito conservadores na gastronomia. Gostam muito de comer, mas estão muito amarrados ao cozido à portuguesa, à feijoada, que eu adoro. Não acontece ir para a China... Às coisas levezinhas. Pois cá, portugueses... chamada comida a vapor, como se come no Oriente, eu adoro. Os legumes salteados, tudo que se possa imaginar. Nós encontramos muitos portugueses que chegam a determinados países e a primeira coisa que procuram é um restaurante português. Mas eu nunca procuro um restaurante português em país nenhum. A não ser que estivesse lá um mês ou dois, considero que procuraria. Mas gosto muito do que é nosso, mas tenho uma digamos, uma disponibilidade grande para experimentar novas refeições, desde o sushi até outras dimensões. Eu sou um adepto, confesso, portanto não recuso nenhum tipo de experiência gastronómica e normalmente gosto fácil, não faço resistência, não sou conservador, se quiser, ao nível da gastronomia, mas é um aspecto muito importante, que é o come-se bem. E percebi que nessas longínquas paragens do Oriente, desde o Vietnã à Indonésia, que se come muito, muito bem, com muita qualidade, uma comida muito diferente, muito à base de legumes, onde se usa menos a carne. Eu não tenho problema algum em passar umas temporadas sem comer carne, não traz consequência nenhuma. Se tiver que passar 2 semanas ou 3 ou 4, para mim é perfeito, não tenho nenhum tipo de restrição nem resistência gastronómica, mas a gastronomia é muito importante nas viagens. Até porque eu acho que se for para um país, se eu tivesse tivesse um restaurante num país e soubesse que eram portugueses do Minho que lá iam, ao meu restaurante ficava logo assustado, porque aqui come-se maravilhosamente bem, não é? É um desafio para eles. É um desafio para eles. Eles conseguem superá-lo. Haja vontade nossa, não é? Haja vontade nossa. Bruno? Não, eu ia só fazer aqui um bocadinho de uma marcha atrás, porque há pouco falávamos em algumas circunstâncias, nomeadamente as circunstâncias que o levaram ao curso de Direito, e eu tinha alguma curiosidade sobre a questão das circunstâncias da parte da política, ou seja, de alguma forma, desde novo, sempre ambicionou algum, digamos, vamos chamar de destaque em termos políticos, porque já é uma figura destacada em termos da política nacional, é presidente da Câmara Municipal de Famalicão, mas a minha questão ou a minha curiosidade era mais tentar perceber se já desde novo tinha esse apelo ou essa aptidão para essa parte mais, a parte da política na sua vida, ou não? Ou se foi uma coisa que também surgiu naturalmente ou mesmo sem estar à espera?
surge com uma naturalidade, embora eu recordo, há momentos na vida das pessoas que são marcantes. Eu recordo do momento da morte de Sá Carneiro. Teria 9 anos, 1980, tinha 9 anos. Eu tenho hoje uma imagem muito presente do meu pai chegar a casa e dizer que morreu Sá Carneiro. E do clima que se vivia, de medo, de regresso à ditadura, num período mais conturbado que podia suceder àquela circunstância. Morreu, foi morto, golpe de Estado, ações militares, o que é que vai acontecer ao país. Estávamos com um governo estável, de uma maioria absoluta, da AD, e portanto esses momentos marcaram-me. Digamos que os meus pais nunca foram militantes de partido nenhum, mas sempre tiveram uma proximidade ao ideal social-democrata, e toda a aprendizagem que eu tive em família, desde os meus pais aos meus familiares mais próximos, me aproximou desta linha de pensamento. Desde muito cedo era curioso, gostava de ouvir as intervenções políticas, os debates. Na altura também se via mais do que agora. Nós tínhamos um canal, eu sou do tempo que temos um canal de televisão, era 3, e portanto o que era importante acontecia naquele canal de televisão. E portanto nós arrasávamos o texto em casa, mas também víamos um pouco de televisão. E a televisão que víamos era o que passava na televisão. E eu, como é óbvio, fui bastante atento, demonstrando interesse. A universidade trouxe um pouco mais de mundo e evidência. Quando acabei o curso, assumi uma responsabilidade numa associação, um grupo Rio Gavião. Assumi logo a presidência do clube, que eu me das mãos, porque o clube estava para desaparecer, e na altura eu percebi que podia dar uma ajuda, porque se calhar os outros tinham passado por essa experiência, estavam um bocadinho cansados da mesma, e alguém de novo, eles viram que pudesse ser aqui um elo de ligação entre várias sensibilidades, e eu lá assumi essa responsabilidade. Não completei um ano à frente do clube, recordo que em maio depois fui para a Associação Futebol Braga, estive ligado à disciplina desportiva, ao dirigir-me desportivo durante vários anos. E depois, naturalmente, a política partidária foi aparecendo na JSC, com participações fugazes. Nunca fui militante da JSC, mas participei em eventos. Depois, em 93, salvo eu, portanto, ainda antes de acabar o curso, filiei-me no PSD. E a partir daí fui convidado inicialmente para a mesa do plenário, conselheiro, fui presidente do Conselho de Gestão Distrital de Braga, e depois, em 2004, fui desafiado para assumir um projeto da liderança da Conselhia do PSD de Famalicão. Já era deputado municipal na altura, desde 2001, iniciei função em 2002, quando a Rita Temido Costa ganhou a Câmara Municipal, e a partir de uma forma mais ativa, a política foi fazendo parte do meu cotidiano. Não houve nenhuma razão especial, nem nenhuma premonição, nem nenhum artífice que tivesse construído, nem eu sempre disse isto e mantenho: ser presidente de Câmara ou ser líder partidário numa conselhia de uma distrital ou ter qualquer protagonismo partidário nunca foi nenhum sonho de criança, nunca foi nenhum móvel de vida, não, de todo. São coisas que acontecem e vão acontecer naturalmente aos poucos. Naturalmente. Eu não é que não sou nenhum fatalista, mas acho que o destino também tem uma influência muito grande nas nossas vidas, e na minha vida o destino tem influências brutais em muitas dimensões, desde as pessoais, familiares, como é óbvio, até às questões políticas e à questão institucional que hoje me coloca na presidência da Câmara Municipal de Famalicão. É fácil fazer essa separação entre a pessoa pública, o presidente do município, e o cidadão? Ou seja, não acontece muito na rua das pessoas irem ter consigo e pedir: olha, eu preciso resolver ali aquele problema daquele poste que está desligado e precisamos resolver. Não tem esse tipo de solicitações, e de que forma também é que consegue lidar com essas situações, se é que existem ou se é que já passou por elas, não é? Acontece com muita frequência, mas eu devo restar o seguinte: eu tenho, quando disse terminar, eu tenho que agradecer muito aos famalicenses, porque me trataram muito bem. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum cidadão em lado nenhum, nunca deixei de fazer, porque eu quando iniciei a minha vida pública, para mim mesmo assumi um compromisso que o facto de ser inicialmente
vereador e depois um Presidente de Câmara, como acabei por ser, não iria mudar a minha forma de ser, o meu cotidiano, do ponto de vista relacional. Não deixaria de ir ao supermercado como vou, não deixaria de ir com a minha filha à escola como vou, não deixaria de estar com os meus amigos como estou. Posso ter menos tempo porque as circunstâncias o exigem, mas o tipo de relacionamento não mudou, portanto não tive que alterar a minha vida por causa disso. E os famalicenses ajudaram muito porque eu nunca fui importunado. Em 8 anos que sou Presidente de Câmara, quase 8 anos, eu acho que vir a casa a falar comigo só sou um vizinho, porque ninguém me apareceu aqui à porta a dizer que quer falar comigo. Eu também tomei uma atitude, eu recebo toda a gente, como vocês sabem. Era precisamente isso que eu ia dizer, essa disponibilidade que consegue manter e essa abertura que consegue manter também, se calhar, facilita isso, não é? Facilita muito. As pessoas telefonam, preciso falar consigo. Eu posso ir amanhã às 8h15 e as pessoas ficam surpreendidas, mas hoje à tarde, amanhã, está tudo bem. Porque eu não acumulo serviço na Câmara Municipal. Não há atendimento acumulado, as pessoas são atendidas no dia seguinte, muitas vezes. Há outros casos, quando o atendimento é programado, às vezes é preciso recolher informações sobre o caso concreto, pode demorar uma semana ou coisa parecida. Mas quando as pessoas me ligam, quando eu percebo que é urgente, é no próprio dia, muitas vezes, ou no dia seguinte de manhã. Portanto, não tem essas questões. Agora, as pessoas procuram-me na rua, não é procurarem na rua, as pessoas veem-me na rua e falam comigo, naturalmente, mas eu gosto disso. Eu ficaria preocupado se as pessoas não falassem comigo, porque não sentiam à vontade para falar comigo. Eu quero muito que as pessoas se sintam à vontade de falar comigo e eu acho que no dia-a-dia eu não faço esforço nenhum para que isso aconteça. É natural e é bom que as pessoas percebam que essa nossa naturalidade os deixa à vontade. Há coisas curiosas, que às vezes, por exemplo, quando estou a correr, se vou em grupo, as pessoas normalmente bom dia ou boa tarde, mas não vão além disso. Mas se eu corro sozinho, as pessoas falam mais. E eu fico satisfeito por isso, é sinal também de respeito, porque percebem que não vou incomodar, porque veem que estou com os amigos e portanto, não é altura para falar. Mas quando sozinho falam, às vezes estou a fazer uns alongamentos, aproximam-se, conversamos um bocado. Muitas vezes conversas agradáveis, às vezes até elogiosas, é bom dizer, muitas vezes elogiosas, mas também às vezes com problemas. E tudo bem, todos os momentos são momentos para conversarmos, às vezes até fora do país. Falámos sobre problemas de Famalicão, já aconteceu, se calhar acontece mais vezes, oxalá. Não há nenhuma restrição da minha parte, não há nenhuma inibição, nem ao domingo, nem ao sábado, nem à terça, nem às 7 da manhã, nem às 11 da noite. Em Famalicão ou fora de Famalicão, as pessoas habituaram-se, e ainda bem, a falar comigo e a trazer-me problemas se for disso o caso. Mas registro com muito agrado a enorme simpatia com que sempre me trato. Nunca tive, eu costumo ir no Carnaval, eu ando sozinho a circular na cidade muitas vezes e nem aí. Nunca houve nenhuma situação. Há quem não concorde comigo, claro que há. Há quem não apoie, claro que há. Mas eu sinto da parte de todos respeito. E isso deixa-me muito satisfeito. Ao contrário do que se diz em muitas circunstâncias, que as pessoas não respeitam os políticos, eu considero-me um político respeitado. Nós também somos muito daquilo que damos, não é? Se damos de uma forma, certamente vamos receber de igual forma em troca, não é? Funciona também muito por aí. Há muita injustiça, há muita falta de reciprocidade, às vezes. Eu não escondo que conheço situações que às vezes não são. As pessoas não mereciam esse tratamento e têm um tratamento que, lá está, que não mereciam. Portanto, mas felizmente em Famalicão isto também tem muito a ver com as características das nossas gentes. São pessoas respeitadoras, são pessoas que consideram, são pessoas com berço. E, portanto, que sabem respeitar as diferenças, que sabem perceber, já aconteceu, temos conversas, pessoas que disseram, olha, eu não voto em si, nunca votei em si, nunca votaria em si, mas respeito o seu trabalho e temos conversas, às vezes alguns minutos, de pontos de vista, isso é muito salutar, isso é fantástico, é a democracia, que esta diversidade existe e seja respeitada, de parte a parte. Há uma situação que tem a ver com isso, com essa forma de estar também. Há pessoas que o conhecem muito, é como tudo, na vida é transversal, há umas que nos conhecem melhor, outras que conhecem menos. Há muita gente que vai olhando para Paulo Cunha e acham que é uma pessoa tímida, mais introspecta, mais fechada, mas também há quem o conheça bem e diz que até é uma pessoa muito bem disposta. Nós, como conhecemos no meio termo, o que é que o faz sair da casca ou rir? O que é que o deixa satisfeito? Aqui há tempos, deixe-me só, aqui há tempos eu por acaso coloquei-me no lugar do observador e Rita Blanco dizia o seguinte, relativamente
ao nosso Presidente de Câmara. É um dos presidentes de Câmara mais bonitos de Portugal, é pena ser de direita. Estes momentos também o fazem rir, mas o que é que o faz rir? Não sei se lembra. Não lembro, confesso. Quando foi homenageada aqui, quando do iMotion. Já Emotion, foi. Deixou-me sem jeito, como dizem os brasileiros. Recordo. Mas o que é que o põe bem disposto? Jorge, as coisas boas deixam-me bem disposto, as boas notícias, as coisas boas do meu concelho deixam-me muito bem disposto, deve imaginar. As realizações da minha família, das minhas filhas, da minha esposa, deixam-me muito bem disposto, fazem-me sorrir. Eu sou uma pessoa de sorriso fácil, embora tenha um lado tímido muito, muito presente, que é um lado que muitos diziam que era impossível que eu fosse político. Os meus colegas de liceu dizem nunca me passaria pela cabeça, porque és tão quieto, tão calado, tão no teu canto, tão introspectivo, tão sociável, mas não era de tomar iniciativa. Nunca fui líder de claque, nunca fui delegado de turma, nunca fui capitão de equipa, nunca fui nada disso. Nunca me candidatei à Associação de Estudantes. Isso é o clássico. Só fomos ver os políticos de Portugal, e não estou a falar dos outros, mas de todos, a grande maioria foi isso tudo na vida, ou tentou ser. O Rui Rio foi não sei o que na Faculdade de Economia, o António Costa foi não sei o que na Faculdade de Direito, não estou a comparar com eles, mas a maior parte dos políticos teve um percurso que desde quase o berço que se tu vais ser político. Já fazia adivinhar o futuro, não é? É por isso que eu lhe fazia aquela pergunta há pouco. Quem me conheceu até aos 24 anos, 25 anos, nunca lhe passaria pela cabeça que eu algum dia pudesse ter desempenhos públicos e políticos. Não quer dizer que seja um político diferente nesse sentido, mas sou uma pessoa bem disposta, sendo introspectivo, tendo um lado tímido, mas quando se trata de tomar decisões, de mobilizar equipas, de organizar grupos, eu procuro ser extrovertido, não tenho muito jeito para contar anedotas, mas gosto de as ouvir e rio-me com as anedotas dos outros. Tenho um lado fácil para o sorriso, tenho uma predisposição fácil para o sorriso, rio muito convosco em muitas circunstâncias, destas e de outras, que me deixam particularmente bem disposto. Não tenho problema algum como dizem os bons portugueses, em mostrar os dentes. Não tenho esse problema, não sou um político sisudo, não, acho que não reconhecem, não tenho essa imagem de mim, mas também não sou aquela pessoa que ri toda a hora. Ou que ri sem motivo, ou que ri só porque ri. Não acha que tem que existir também uma espécie de uma barreira entre aquilo que é o presidente e a parte pública e a parte pessoal, ou seja, existir ali uma separação entre, não vamos dizer, entre quem merece conhecer a verdadeira pessoa, mas não acha que tem que haver um bocadinho essa separação, ou seja, também não nos podemos dar logo assim por completo? É um bocado isso, eu sou um bocadinho institucional, eu gosto do lado formal, na vida. Meus pais tratávamos toda a gente por você, não passou pela cabeça de tratar uma pessoa por tu, ainda que fosse da minha idade, se não tenho intimidade com essa pessoa, eu trato por tu, não, em circunstância alguma. Mas ainda hoje é assim, na relação que eu mantenho na universidade, na Câmara Municipal, eu trato as pessoas, não trato por tu, não sei, só falo dos vereadores, com certeza que sim, não estou mais restrito. Mas os funcionários da Câmara Municipal não são tratados por tudo, de todo. Os funcionários que eu tenho na Universidade onde leciono, nenhum é tratado por tudo. Sou incapaz de fazer isso. Dir-me-ão, isso é demasiado hermético, demasiado formal, se calhar, mas é um lado institucional que eu tenho. Eu preservo muito o lado institucional. Faz de mim uma pessoa um bocadinho mais formal. E esse é o lado sisudo da coisa, assim, admito que sim. Mas os portugueses são férteis em adágios, em provérbios. Lá diz o português que muito riso, pouco siso, não é? Eu sempre aprendi que há tempo para rir, mas há tempo para não rir. E não se pode rir em todos os momentos e em todos os locais. Eu não sou capaz disso. Se eu estiver numa reunião de Câmara, Assembleia Municipal, ninguém me vê a rir numa circunstância, que seja uma obra global, e não ficar à parte. Mas noutras circunstâncias não, até por uma questão de respeito, porque há muito riso que é falta de respeito, e esse riso eu procuro nunca o ter. Vamos adiantando também, vamos passar aqui uma parte mais
mais bem disposta, vamos chamar assim. Há pouco falou e disse que não lia enquanto viajava, não era capaz, mas lê no dia a dia, quando tem um tempo, tem hábitos de leitura. Também juntamos aqui já o que é que vê em termos de televisão, séries, cinema, nos seus tempos, aquele tempo que tem. Já sabemos que é o desporto, é a de eleição, o seu passatempo. Não passatempo, é uma coisa que leva muito a sério, é uma regra que tem, mas numa parte mais didática da sua vida, o que é que faz? É literatura, é cinema, são séries, é o quê? Também tem que passar tempo com os seus, não é? Tenho visto um pouco mais televisão neste período que estamos a viver. Acho que todos os portugueses, de todo lado, vemos um pouco mais de televisão. Dentro da televisão, filmes. Eu não sou uma pessoa muito ligada às séries, de que agora se fala muito, desde a Netflix a outras plataformas. Não, cá em casa consome-se um pouco disso, mas não sou eu. Eu gosto de serviços noticiosos, sou um consumidor de serviços noticiosos, embora confesso que também estou a ficar um bocadinho cansado, porque as notícias são sempre as mesmas. Até quase que adivinhamos o que é que vai ser hoje o telejornal. Isso deixa-me um bocado preocupado. Gosto de ver um bom filme de vários géneros. Tenho uma preferência pela comédia, não escondo isso, porque lá está, gosto de rir. E a comédia deixa-me bem disposto, mas vejo todos os géneros, desde sagas de 007 a outras que gosto de ver. Gosto de ver aquilo que o comum dos portugueses acho que gosta de ver. Quanto à literatura, tenho livros na mesa de cabeceira, depende dos dias. Às vezes há livros que eu os consigo consumir mais depressa do que outros. Tem lá 4 ou 5 no prelo, em termos de leitura. Estou a ler um agora que se chama A Promessa da Política, que é de uma filósofa alemã. Agora, confesso, não recordo o nome. É uma coisa curiosa. É um problema que eu estou a ter, a memória. A memória é demasiado seletiva. Mas eu gosto muito de filosofia. E esta autora alemã, que se radicou nos Estados Unidos, nasceu no século XX. Ana Arendt. Sim? Ana Arendt. Ana Arendt, exatamente. Obrigado. Não é que eu saiba, fui ver ao Google. Ótimo. Eu fico com o nome. A promessa da política não tem a ver com política, não tem a ver com política partidária, tem a ver com a organização, com a perspectiva do filósofo em relação à cidade, que ela faz uma excursão por vários filósofos e depois, afinal, estou quase a chegar lá, vai partilhar a posição dela. Eu achei interessante algo que eu li acerca da autora e quis ler o livro. Estou a ler esse livro. Tenho uma biografia do Sá Carneiro, me ofereceram agora no Natal também para ler, entre outros. Estão os 2 ou 3 lá em cima da mesa de cabeceira. Mas eu gosto de ler, leio pouco, mas gosto de ler. Estou a adquirir um hábito, porque agora, ao final do dia, as noites, estou mais tempo em casa e, portanto, posso ir para a cama um pouco mais cedo, ler um pouco antes de dormir, que era um hábito que eu gostava de ter. Mas às vezes torna-se incompatível com a corrida, que é, se nós nos deitamos à meia-noite e nos chegamos a levantar às 6 para correr às 6h30, não é muito fácil. Esse é um problema. Ler o livro até 1h30 ou 2. É o problema. E, portanto, às vezes o livro não se abre porque a corrida espera nos dias seguintes. Mas vou fazendo umas coisas e outras. Em termos do desporto, eu sei que corre, mas tem assim alguma preferência entre desportos coletivos, por exemplo? Se praticou, se tem jeito para algum deles? Não tenho jeito para a bola, se quer saber. Mas a bola pode ser jogada com os pés, com as mãos, não tem jeito para a bola com os pés. Eu no liceu eu frequentei uma turma que era frequentada por seminaristas, porque tinha latim, e portanto as turmas com latim eram as turmas que eram frequentadas pelos alunos que na altura estavam internos no no seminário Combonianos aqui em Santiago de Antas,
e que frequentavam as aulas do Liceu de Famalicão, onde eu era aluno. E então esses jovens eram exímios nos esportes coletivos, particularmente no voleibol. Até eu dizia que a minha turma ganhava as competições todas, mas eu não jogava. Portanto, mas era a minha turma que ganhava. Eu não tinha lugar naquela equipa, era quase Dream Team do Liceu. No voleibol, no basquetebol, nunca gostei muito porque sempre que saltava uma bola era falta. Portanto, aquela coisa do simples toque ser falta não combinava muito comigo. Futebol eu jogava como todos jogávamos, não tinha grande jeito, mas era um jogador de rua na altura. Não se perdeu um grande futebolista nem um grande basquetebolista? Não. Era canhoto, mas era a única coisa bom que tinha, porque havia poucos. O resto não tinha grande coisa. E entretanto, ao longo da vida, a corrida fez-me deixar o futebol quase em definitivo, porque eu percebi que, mesmo das bonitas futeboladas com os amigos, que tenho muitos amigos que jogam, agora não jogam, mas jogava futebol 1 ou 2 vezes por semana. Eu, normalmente às vezes aparecia para jantar com eles, mas para jogar nunca ia, porque não. Quem gosta de correr, depois perde o encanto do futebol. Não sei se acontece também com o Bruno, mas... Sim, aconteceu comigo. Eu nunca joguei futebol, jogava futsal, futebol de 7, e realmente chegou a um ponto em que eu preferi terminar a minha carreira entre amigos em alta, ou seja, quando ainda estava com algumas qualidades. Eu decidi fechar... Pronto, eu decidi fechar a minha carreira no futsal quando senti que ainda estava com boas capacidades e, portanto, decidi sair em alta e comecei efetivamente a correr, porque era uma coisa que eu nem sequer gostava muito quando era mais novo, de correr, porque nas aulas de educação física, quando o professor mandava correr, e, a sério, esqueçam, eu prefiro jogar futebol ou qualquer outro desporto coletivo. Eu tive algumas experiências mal sucedidas há uns anos. Houve aqui uma organização, já não recordo quem, de um jogo tipo jogo de glórias, perto do Natal, para angariar uns fundos, não sei para quê. Aí o Presidente de Câmara lá teve que ir jogar. Ao fim de 5 minutos estava a sair com uma dor aqui, não sei onde, porque aquilo esticou, não sei o quê, não correu bem. Depois quem corre muito certinho tem um desenvolvimento que, se deixar de jogar futebol com 4 ou 5 anos, e depois no futebol salão ou futsal fizeram daqueles piques mais rápidos, e eu tinha essa coisa, eu gostava de correr, era rápido, mas quando jogava futebol eu era rápido, portanto, a coisa que eu tinha era ser rápido. Mas correu mal e destendi um músculo qualquer e deixei. Entretanto, depois também tive aqui uns problemas no joelho, também, ainda que eu quisesse continuar a jogar futebol, nem para dar uns toques servia, portanto abandonei. O que eu ia dizer era que eu não gostava de correr e agora não trocava a corrida por voltar aos esportes coletivos, já não trocava, até porque eu não sei se sento o mesmo, mas enquanto vou a correr, e geralmente corro sozinho, consigo ir pensando na vida e esquematizando as coisas todas da minha vida enquanto vou a correr, porque eu consigo pensar em tudo e consigo ter tempo para ir pensando e correndo ao mesmo tempo. Exatamente, portanto para mim, no meu caso, é muito positivo correr nesse sentido porque consigo mas eu tenho aqui ser produtivo. Tenho aqui uma filha que é jogadora que eu nunca fui, portanto fico realizado por ela. Era aí que eu ia chegar. Mas também gosto de bicicleta, não tanto como correr, mas eu gosto de uns passeios, mas é mais em grupo, mais em fazer a Compostela, assim, uns passeios até à Póvoa de Varzim, aproveitando agora a via ciclopedonal, que está fantástica e também para correr já agora, experimentei há dias e gostei. E portanto temos em novas condições, também vão ajudar à prática do PTT e do ciclismo, mas gosto mais, gosto de correr. Falando no desporto mais enquanto espectador, tem sofrido mais pelo Futebol Clube Famalicão ou pelo seu Benfica? Muito pelo Famalicão, não sofri hoje outra vez. Portanto, não e o Benfica continua... É comum. Stand-by. Bastante menos, sinceramente. À medida que cresce o Famalicão, decresce o Benfica. Não há aquela coisa de dois amores, não funciona. De excluir, não alinho naquelas máximas de que tem que ser só um e, portanto, não se pode gostar de 2 clubes. Acho que se pode gostar de 2 ou 3 ou 4, não tem nada contra isso. Tenho simpatia pelo Braga, assim, tenho um carinho especial pelo Guimarães, pela forma como eles vivem o clubismo. Mas o nosso Famalicão, de facto, tem-nos apaixonado e tem-nos trazido dor de cabeça. Eu preocupado. Portanto, não tenho gostado dos resultados. Aqui ali as exibições têm sido melhores, mas hoje foi uma tarde desagradável. É preciso começar a jogar mais tempo bem, não é? Porque geralmente jogamos só uma parte, tem que ser 90 minutos ou mais prolongado. Tem sido realmente o que está a faltar. Não estamos a sofrer, mas estamos numa zona que nos pode trazer problemas a médio prazo. O Benfica já é assim mais uma coisa distendida, já
já não nos amarra à televisão. Gosto que ganhe, gosto desde que não seja o Famalicão, lá está. Quando o Famalicão já não gosto que ganhe. E tenho também por amizades, o da física e meu amigo, Mário Monteiro, também gosto que os meus amigos sejam bem-sucedidos, é o caso dele, embora eu acho que ele está arrependido de ter sido do Flamengo, onde estava tão bem, mas isso é outra questão. Mas é um bocado isso, não tenho nenhum anticlubismo, nada me move contra nenhum clube. A relação com o futebol está a distender-se ao longo do tempo, terá a ver com aquilo que era há uns anos, mesmo com o Famalicão sofria mais. Agora sofre-se por estar num patamar determinado, a época passada criou tantas expectativas, e eu, como todos os famalicenses, estou certo, queremos ter um Famalicão em alto, e este ano não está a correr muito bem, mas lá chegaremos, estou certo. Lá chegaremos, exatamente. Vamos entrar na reta final mesmo com algumas questões mais rápidas, o que nós gostamos de chamar jogo rápido, é jogo rápido. O que é que o faz revirar os olhos quando ouve ou quando vê? Revirar os olhos. A injustiça, a falta de educação, a indelicadeza, a falta de responsabilidade, isso faz-me revirar os olhos. Qual é a sua filosofia de vida? Dedicação a tudo o que fazemos, máxima, extrema, corresponder às expectativas, não desiludir, ser responsável, consequente. Muito bem. O Bruno Marques tem umas perguntas aleatórias. Nós temos um livro que... Nós temos um livro. Um livro que é precisamente o livro das perguntas, e que nós não somos o Daniel Oliveira, não vamos fazer aquelas perguntas. Pronto, vai ter que arranjar sem consultar o livro desta vez, ou seja, tem que ser uma pergunta sem consulta. E estava eu a dizer, nós não somos o Daniel Oliveira, porque não temos a célebre pergunta de o que é que dizem os teus olhos, mas temos um livro das perguntas, que tem algumas perguntas que eu considero que são complicadas porque têm a ver com alguns conceitos que nos acompanham na vida. E o que eu lhe ia pedir era um número entre 1 e 200 para escolhermos aqui a pergunta do livro a que poderá responder. Logo 1. É 1? Pronto, vamos então à primeira. Vamos ver o que é que sai aqui na primeira pergunta do nosso livro, que vai servir também de modo para fecharmos as nossas conversas aqui no podcast. Então eu vou passar a ler a pergunta, que é a seguinte: por uma pessoa que amasse profundamente, estaria disposto a mudar-se para um país distante, sabendo que seriam poucas as probabilidades de voltar a ver a sua família e os seus amigos? Não sei se quer que eu repita. Não precisa, fora de hipótese. Ou seja, completamente fora de hipótese colocar o amor acima de tudo o resto. Completamente fora de hipótese. A família é sangue, não é? É. É isso. À medida que a pergunta ia evoluindo, a resposta tornou-se fácil. Se ficaste ali a meio... Já conhecia o livro. Não conhecia. Já. Escolheu nitidamente a pergunta. Não conhecia. Então, à medida que a pergunta ia sendo feita e que os pressupostos se iam desenvolvendo, ficou muito fácil responder. Porque é de direito, é por estamos aqui a falar de dois amores, porque são também amores, não é? Diferentes, mas são amores. Portanto, é aqui uma questão de escolher aquele amor que nos diz mais e que se calhar faz mais sentido. É o amor maior. Exatamente. Portanto, está respondido a esta pergunta do nosso... Escolhi bem a pergunta. Exatamente. Uma pergunta com resposta fácil, porque nitidamente não precisou quase que eu terminasse para conseguir responder. Olha, vamos naturalmente agradecer ao nosso primeiro convidado, o nosso padrinho. Já sabe que agora tem que assumir isto e com muito gosto. Quando chegar à altura dos padrinhos, vamos bater à porta. Páscoa apareção. Quero agradecer. Mas tem que trazer o raminho, não esqueçam do raminho. Já, vamos tratar disso. Tudo pensado. Dr. Paulo Cunha, muito obrigado uma vez mais por ter aceitado o convite para conversar connosco, para partilharmos este momento, neste tempo tão diferente, esperando que este tempo passe para que nos possamos naturalmente encontrar e conversar cara a cara, sem ter este chamado acrílico digital, e portanto eu quero agradecer um bem-aja e espero que tenhamos oportunidade para fazer outras conversas. Bruno, o que é que te apetecia dizer? Eu no andar de cima, tu no andar de baixo, portanto vamos continuando na luta
e vamos então continuar também neste podcast, agradecer este nosso primeiro convidado, que acho que é uma excelente forma de abrirmos as hostilidades, por assim dizer, e vamos cá estando para continuar estas conversas, que são conversas soltas e que acho que fazem falta nesta fase do campeonato. Paulo Cunha, um grande abraço pela oportunidade, parabéns uma vez mais pela iniciativa e muitas felicidades, está bem? Obrigado. Bem merecem. Obrigado. Os Compadres. Conversas e outras histórias.